Olá, estamos começando mais uma Entrevistas DPE, um podcast que faz parte da Rádio Defensoria. E hoje o tema é muito sério. Não é um tema comemorativo, como deveria ser, mas é um tema relacionado a lutas e, sobretudo, a conquistar e reconquistar espaços. Hoje a nossa entrevistada é a Nelita Frank, ela que é professora, socióloga, ativista, feminista. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e sobre as lutas que vêm junto com ele, né? Não só nesse dia, mas durante o ano todo. Seja muito bem-vinda, Nelita. Obrigada, bom dia a todos e a todas as ouvintes. Eu queria começar te fazendo uma pergunta sobre o que você considera ser mulher. Ser mulher é ter um projeto de vida, é ser independente, ser livre e ter autonomia sobre a sua vida, sobre o seu corpo. Perfeito. A gente às vezes se depara com alguns conceitos mais teóricos, né? Por exemplo, acho que todo mundo já se deparou com aquela frase da Simone de Beauvoir que diz que não se nasce mulher, torna-se uma, né? E frente a tudo que vem nos acontecendo, nos atravessando na sociedade em que a gente vive, tá cada vez mais difícil continuar sendo mulher. Você concorda com isso? Como você enxerga essa situação? Sim, acho que no mundo é difícil ser mulher e cada vez mais difícil, né? As mulheres têm dificuldade nas guerras. A gente vê guerras agora, os ataques ao Irã, a guerra na Palestina, contra a Palestina, entre Palestina e Israel, a guerra entre Rússia e a Ucrânia. E em processos de guerra, as mulheres são as maiores vítimas, mulheres e crianças são as maiores vítimas. Agora, no processo, por exemplo, da Ucrânia, muitas mulheres morrem, crianças morrem na guerra. No processo da Palestina, são centenas de mulheres e crianças mortas, mulheres que sofrem estupros no processo de guerra, que são vistas como moedas de troca, de negociações, de cárcere privado. Então, é muito difícil. Se a gente vem para a América Latina, especificamente, é muito duro para as mulheres viverem, porque não tem segurança para as mulheres. Mesmo em regimes autoritários é pior, mas em regimes democráticos, se não tem segurança para as mulheres e com o machismo imperando e o patriarcado ditando as ordens, é bem difícil para as mulheres viverem e criar seus filhos e filhas. Inclusive, tem uma frase que diz isso, né? Que a luta pelo direito feminino, ela precisa ser constante, porque basta uma crise política, social, econômica para que os nossos direitos, eles caiam por terra. Então, Simone de Beauvoir traz de novo, dizendo que quando se tem crise política, quando se tem regimes autoritários, as primeiras a ser atingidas são as mulheres, justamente porque vêm as questões mais gerais em primeiro lugar e as mulheres ficam sempre no segundo plano. Quando tem corte de orçamento, se corta primeiro nos organismos, né, de política para as mulheres, no caso do Ministério das Mulheres. Localmente, não tem, os orçamentos são difíceis para os estados, onde tem Conselho da Mulher, Secretaria de Política para as Mulheres, Coordenadoria de Mulheres. Então, isso é muito variável, é muito instável, né, os orçamentos, e são mínimos os orçamentos para as mulheres. Com certeza. E diante de tudo isso, Nelita, o que você acha que o 8 de março representa? O 8 de março é um marco internacional na reivindicação dos direitos e reconhecimento das mulheres como sujeito político de direito. Então, a gente nunca teve nada a comemorar, né? Sim, tem conquistas parciais, conquistas pequenas, mas a luta é constante, a luta é todo dia. E as mulheres lutam, feministas ou não, lutam no cotidiano da sua vida com todas as dificuldades, para trabalhar, para criar filhos, para sustentar a família, para botar alimento na mesa, para poder andar na rua com segurança, que nós não temos, as cidades não são seguras para as mulheres.
Roraima não é segura para as mulheres viverem. Roraima é muito perigosa para as mulheres viverem. Inclusive, o nosso estado de Roraima, infelizmente, lidera os rankings nacionais de violência contra a mulher, de estupros de vulneráveis, de feminicídios. Como isso te impacta? É muito dolorido a gente ter que lidar com isso, com as dores das mulheres todos os dias e ver a ineficiência e a ineficácia do Estado brasileiro como um todo, mas também das suas unidades federativas. Então, no caso específico de Roraima, a gente viu, fechamos 2025, saiu um dado recente agora, no início de 2026. Gente, são 540 casos de estupros e estupros de vulneráveis, né? Isso significa que até bebês não estão livres. Né? E sem contar a subnotificação, que é muito grande, né? Você não tem aparato que dê conta de atender a todos os casos, ou os casos não denunciados, seja na cidade, na área urbana, seja nas áreas indígenas, nas terras indígenas, seja nas áreas rurais. Então, tem situação. E o que é mais triste é saber que pelo menos 90% dos casos são praticados por pessoas da família, por familiares, pai, tios, irmãos, avós, né, de pessoas muito próximas e de pessoas do círculo social também, né, das famílias. Então, cai por terra que a família é um lugar de proteção. No estado que nós estamos, você vê bebê de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos violados, né? Crianças violadas por parentes. Nós temos hoje no Brasil cerca de 34 mil meninas até 14 anos sendo forçadas a ser mães. E isso é decorrência dos estupros de crianças. Ainda que a legislação permita a interrupção da gravidez a qualquer tempo, sem precisar fazer denúncia nas delegacias. O que na prática não acontece. O que na prática não acontece. Então, as famílias mais pobres, as famílias que não têm recurso, que estão distantes dos serviços, não conseguem serem atendidas. Isso é muito triste, porque crianças que deveriam estar na escola, que deveriam estar brincando, que deveriam estar vivendo a infância, e têm suas vidas, um índice muito grande de vidas ceifadas, porque às vezes são crianças que não têm nem estrutura corpórea para ter uma gestação. E tem várias complexidades em gravidez, em crianças e adolescentes, com muitos riscos que levam a óbitos. Com certeza. E muito se fala e se tem que falar sobre a violência contra as crianças, os adolescentes, as adolescentes, sobretudo. Mas essa semana também saíram notícias de senhoras que foram abusadas sexualmente, né? Uma freira de 82 anos e uma senhora de 71 anos dentro de um ônibus. Então, isso é desesperador pra gente, né? É desesperador, porque você não está segura nas ruas, você não está segura em casa, você não está segura nos meios de transporte, você não está segura em lugar nenhum. Independente da idade. Independente da idade, né? E agora ocorre cada vez mais os estupros coletivos. A gente viu o caso, né, do ano passado, que veio agora, que está sendo preso o adolescente e os rapazes jovens, todos na faixa de 18, 19 anos, sim, no caso do Rio de Janeiro. Mas isso acontece em muitos lugares, né? Ceará, Pernambuco, no norte, né? Em todas as regiões do país, a gente vê isso. E a gente vê e não tem comoção social. Você não vê comoção social quando você vê uma criança de 2 anos sendo violada, uma mulher de 80 anos sofrendo estupros, uma mulher levando 60 socos no elevador, uma mulher sendo arrastada pela rua, né? E isso, os agressores, os criminosos, porque isso são crimes bárbaros, violentos, são crimes de ódio, que levam a ter tanta barbaridade, tanta crueldade. Os requintes de crueldade é muito grande.
né, nos assassinatos, nos feminicídios. Roraima, por exemplo, lidera já há muitos anos, sempre tem números muito altos. 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil. Né, se você pegar casos de violência contra a mulher em Roraima, 2023, 2024, sempre na faixa de 7 mil no total. Aí você conta assédio moral, violência psicológica, violência patrimonial, estupros, violência física, ameaças. Quando você chega a totalizar isso, você está sempre na casa dos 7 mil casos. A gente teve o ano passado uma pequena redução, mas ainda assim, de janeiro a outubro, você tinha mais de 6 mil casos. Isso é muito alto. É desesperador, né? É desesperador. E, Nelita, tendo em vista que a maioria desses casos de feminicídio, de violência doméstica, acontecem por parte de um homem, que geralmente é o companheiro dessa mulher, ou então um ex-companheiro que não aceita o término, como a gente rompe essa cultura do em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ao contrário, em briga de marido e mulher, todo mundo tem que meter a colher. Hoje não é mais necessário ter a denúncia da vítima, né? Qualquer pessoa pode denunciar, um vizinho pode acionar a polícia, no trabalho, um colega de trabalho pode acionar a polícia, pode acionar a Patrulha Maria da Penha, pode acionar a PM, pode fazer denúncia no 180, pedir socorro no 180. Quer dizer, tem alguns canais que as mulheres podem pedir socorro em situação, e as mulheres precisam criar redes de solidariedade. Com certeza. Né? Porque a gente teve uma experiência em Recife em que as mulheres criaram uma rede de solidariedade que usava apitos. Então, se você via um apito gritando, você podia chamar a polícia, que era caso de violência. Agora aparecem muitos sinais de mãos, porque também a gente tem, inclusive, os cárceres privados, né? Situações onde violência patrimonial, por exemplo, é qualquer situação que você priva a mulher de sair, você quebra o telefone, você está destruindo o meio de comunicação dela, você queima documentos para dificultar as denúncias e que ela possa sair, que ela possa viajar, que ela possa, né, denunciar, você sequestra o dinheiro, você toma cartões. Com as mulheres mais velhas ou mulheres idosas, é muito comum homens se apropriarem da renda das mulheres, do cartão do Bolsa Família, né? Tem casos, por exemplo, que o homem vai lá e registra o Bolsa Família, faz o cadastro no nome dele. Isso é muito, porque, na verdade, muitas vezes é a mãe que está cuidando, às vezes a mãe nem está vivendo com esse homem. Mas é ele que está recebendo o Bolsa Família, por exemplo. Entendeu? Então, você tem um sequestro das condições mínimas das mulheres sobreviverem, né? Principalmente as mulheres de baixa renda. Mas a violência também acontece em todas as classes econômicas. Seja a mulher rica, a mulher preta, a mulher LGBT, a mulher trans, quer dizer, das várias identidades, né? Estão sujeitas à violência. No caso de mulheres lésbicas, mulheres trans ou de outras identidades não binárias, você tem e se são negras, é muito mais cruel a forma de violência. A gente viu agora, recente, do ano passado, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos casos de assassinatos, cerca de 97% são cometidos por homens. 8 a cada 10 mulheres sofrem esse tipo de violência, né, privada no domicílio. Você tem mais de 3 mil casos de tentativas de homicídios. Isso, por ano, isso é muita coisa. Percentualmente, é muita coisa. Você tem mais de 540 casos de estupros e estupros de vulneráveis
no caso de Roraima. É muita coisa. Um estado pequeno desse, você ter 6.000 casos... Só os notificados. Em menos de um ano, só os notificados. Então, você tem uma barbárie, né? E uma barbárie com o corpo da mulher. E, na verdade, uma coisa que foi lá no início de 70, da grande campanha Quem Ama Não Mata, mais do que nunca, Quem Ama Não Mata está na ordem do dia. Porque crime sexual, crime de assassinatos, de feminicídio, são crimes bárbaros de ódio às mulheres e de misoginia às mulheres. Nós estamos chegando a um outro tipo de crime. São os crimes cibernéticos. Sim. Aparece, por exemplo, a mesma estatística para crime de stalker, que são as coisas virtuais. Mais de 97.000 casos. Isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. E aí, um outro tipo de violência patrimonial é você destruir, por exemplo, botar fogo numa casa. E quando bota fogo na casa com a mulher e as crianças juntos? E os homicidas suicidas, que matam a mulher e depois se suicida. Foi o que aconteceu recentemente, né? No caso de Goiás, por exemplo, Exato. E já aconteceu vários em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, você matar uma criança é você punir essa mulher pro resto da vida. Porque você mata a criança para punir a mãe. Olha a perversidade. É uma mente muito doente. E aí eu acho que toda a sociedade tem responsabilidade com a violência, sabe? Eu acho que não adianta... Aí eu ia falar um dado antes das mulheres negras. Por exemplo, dos dados nacionais, 63% das mulheres que sofrem violência são mulheres negras. É assim, é disparado, né? Isso se você considerar pardo. Se você considerar pretas e pardas, esse número aumenta, né? Porque é uma categoria que o IBGE usa, pretas e pardos, mas para a gente do movimento negro, você considera mulheres negras, pardas e pretas. Então, a estatística é muito grande. É muito grande. E aí eu acho que tem que ter um pacto da sociedade, sabe? Eu acho que não são só as políticas públicas, porque no caso de Roraima, por exemplo, tem Delegacia da Mulher, tem Patrulha Maria da Penha, tem a Casa da Mulher Brasileira, tem o Conselho Estadual da Mulher. Tem o Chame. Tem a rede a rede dos serviços, né? Que comporta várias instituições. Tem o Judiciário participando junto e fazendo julgamentos. Você vê sempre nos jornais, nas notícias policiais, homens sendo presos e julgados, mas é o mínimo em relação ao número de violência. Então, o que está acontecendo? Não chega nem a ser o mínimo, na verdade, né? É o mínimo do mínimo, né? Praticamente nada frente ao número. É irrisório. Ainda que tenha um esforço, né, para tentar superar. Então, como é que a gente enfrenta isso? Não tem jeito. É enfrentando o machismo, sabe? É indo para a rua, é lutando, é denunciando, é organizando rede de solidariedade e mudando. Uma coisa recente que o governo federal está discutindo é incluir nos currículos escolares o tema da violência contra a mulher. E aí, se você precisa ser discutido nas escolas, sexualidade, Roraima, por exemplo, tem uma grande discussão, principalmente da direita e da extrema-direita, de questionar o uso de educação sexual nas escolas. Isso é fundamental para que as crianças saibam reconhecer. Reconhecer quando alguém aborda elas de forma inadequada, quando elas possam perceber de que elas estão uma abordagem que pode ser uma violência, de que uma menina ou um menino, porque também tem violências sexuais contra meninos, né? Que essas crianças possam
reconhecer na escola ou reconhecer na rua, na vizinhança, uma abordagem de que ninguém pode tocar no corpo dela. Uma criança e criar rede de afeto, e de maior diálogo entre as famílias e entre as redes sociais de afetividade, né? Nas relações de afetividade. Porque uma criança bem orientada, uma criança educada com esses princípios de não violação do corpo, de não tocar e de confiança na família, ela consegue falar para os pais, num crime cibernético. Ela consegue dizer para os pais, ou na escola, para a professora, se ela está sendo vítima de pedofilia. Se tem abordagem que pode caracterizar uma pedofilia. Né? Então, precisa fortalecer os laços de afetividade também, mas, sobretudo, de diálogo e de confiança. Eu sei que as pessoas têm cada vez menos tempo, as mulheres têm jornadas duplas, as mulheres participam muito mais do processo de educação dos filhos, dos cuidados. Essas responsabilidades precisam ser, ainda que tem homens que participem, mas precisam ser mais divididas, precisam ser mais colaborativas, né? Compartilhar essas responsabilidades de forma mais equitativa. Com certeza. E ainda voltando para a questão da violência contra a mulher, né? É um paradoxo muito grande, uma vez que, segundo dados do IBGE, mais de 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, na maioria das vezes mães solo. E você acredita, Nelita, que esses casos de violência, eles tenham a ver com o fato da mulher estar sempre sendo vista numa posição de subserviência, de cuidado, como se a mulher só servisse para cuidar? Então, também isso, porque a grande parte dos cuidados no Brasil, por exemplo, são destinados às mulheres e um trabalho de cuidado não pago. O voluntarismo, por exemplo, é serviço não pago, a maioria é feito por mulheres. Seja em ordens religiosas, seja em escola, seja em redes de bairros, né? Então, um grande contingente de mulheres se mobilizam para fazer o trabalho do cuidado. Foi lançada a Política Nacional do Cuidado, mas não adianta ter política se não tiver orçamento. Foi feito o Pacto de Enfrentamento à Violência lá em 2015, não vai dar resultado se não tiver investimento do governo brasileiro e dos estados, dos governadores, dos prefeitos, de investir dinheiro. Por exemplo, a gente tem em Roraima esses dados alarmantes da violência, mas a gente não vê uma campanha com a perspectiva de gênero de forma intensiva na televisão, ou nos jornais, ou nas rádios, né? Precisa assumir isso como uma proposta de enfrentamento. Precisa ter postos, precisa ter vigilância nos bairros com mecanismos que possam as mulheres ter segurança de ir do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de levar os filhos nas escolas, ou as crianças irem sozinhas quando estão maiores, poder ir para a escola e voltar. Precisa identificar, fazer convênios com a prefeitura, né? Fazer uma gestão onde cada parte se responsabiliza nesse pacto de civilidade mesmo, onde bairros escuros sejam iluminados. Se tem lâmpada queimada, a população poder dizer, olha, tem que trocar a lâmpada aqui do poste da minha rua, que a rua está no escuro, né? E aí ter, por exemplo, e isso, o sistema de proteção à mulher não é só em relação à segurança pública, porque acho que você precisa ter equipamentos sociais. Você precisa, nos bairros onde falta água, ter lavanderias comunitárias, que já tem em alguns lugares, e é uma demanda grande do movimento feminista. Você precisa ter creche em sistema integral, onde a criança possa passar mais tempo na creche, na escola. Creche em tema integral permite que mães adolescentes que abandonou a escola volte para a escola. Permite que jovens universitárias, inclusive em períodos noturnos, possam deixar seus filhos e filhas para poder estudar, para poder se qualificar e para trabalhar.
Tem mulheres que são estupradas quando vão no quintal buscar água no poço. Muita gente não tem água na bica, né? Das suas casas. E isso é importante para ter um conjunto de elementos que dê mais segurança e proteção para as mulheres. Porque aí não é a segurança isolada, mas é um conjunto de medidas. Se crianças têm em creche em tempo integral, ela não vai ficar sozinha com um homem adulto em casa, enquanto a mulher está trabalhando, ou está estudando, ou está resolvendo coisas na rua, né? Com certeza. A sensação é que a gente vive numa sociedade em que só se preocupa em enxugar o gelo, né? Assim. Exatamente, enxugar o gelo. Então, as medidas, as políticas, elas precisam ser estruturantes. O que é isso? É você ter uma política que ela permaneça independente do governo que assuma a gestão do município, a gestão do estado, a gestão federal, né? Então, isso permita com que, por exemplo, trabalho escravo, que tem ainda crianças, né, em situação análoga, adultos, trabalhando escravidão, também, né? Os migrantes. Então, a gente tem programas, por exemplo, de enfrentamento a isso, com verba carimbada especificamente para isso, para a questão do trabalho escravo. Você não pode mexer para tirar para outra coisa, para aplicar ali ou aplicar ali. É voltado para aquilo, né? Tinha os PETs, por exemplo. Tinha que ser específico, não pode ser desviado. O recurso não pode ser desviado, entendeu? Então, tem que garantir isso para que as pessoas possam realmente ter proteção, né? Precisa ter um sistema muito bem integrado do sistema de justiça com o sistema de segurança pública, com o sistema de saúde, onde a saúde possa qualificar esses dados e os atendimentos de mulheres vítimas de violência, de crianças vítimas de violência, de crianças vítimas de estupros, de crianças que têm o direito a interromper a gravidez em caso de estupro, mas muitas vezes que no posto de saúde é mandada para o pré-natal e não para o serviço de interrupção, e dialogar isso com a família. E não adianta dizer que o Estado protege, que o Estado cuida. Cuida onde? Em um abrigo? Que Estado? Né? Porque esse Estado parece que é uma pessoa que vai cuidar. Mas o Estado não é uma pessoa. Não é uma família. Então, precisa ter Com certeza. isso para garantir mais segurança. E você ter a sensação e a efetividade de que você vai ter a sua segurança garantida. Que uma mulher, quando denuncia um estupro na delegacia, ela possa ter o seu processo correr normalmente e ter informação sobre isso. E ter acesso à defensoria, porque eu sei que tem um padrão nas defensorias de renda mínima, né, para ter acesso ao serviço. Mas vai precisar ter mais, com esses dados aqui, vai precisar ter mais promotores e defensores e defensoras públicas. Vai precisar ter mais promotores e promotoras para analisar os casos de processos que vai das delegacias, né, que oferece denúncia para o Ministério Público analisar, encaminhar para o Judiciário. Vai precisar ter mais juízes para julgar esses casos e não ficar acumulando processo por anos, né? Então, assim, é um conjunto interligado de medidas para minimamente ter eficácia e educar a população, né? Eu vejo muito nas rodas de conversa que a gente faz, nas palestras, nos seminários, de demandarem da gente assim: não, mas vocês precisam falar para os homens também. Vocês precisam educar os homens. Gente, nós estamos morrendo. As mulheres estão morrendo. Não é papel nosso fazer educação de marmanjo estuprador, de pai estuprador, de avô estuprador. Que o Estado brasileiro faça os serviços de responsabilizar pelos crimes e também inserir de volta na sociedade aqueles que forem julgados e que vão pagar pelos seus crimes. Isso é um outro ponto interessante, Thalita, porque
de uns tempos para cá, a gente tem visto essas rodas de conversa voltadas a homens. A homens, sobretudo agressores, das mais diversas formas de violência, né? E você acredita que essas rodas de conversa, elas possam surtir algum efeito? Não acredito. A gente brigou muito para que isso não tivesse contemplado na Lei Maria da Penha. Infelizmente foi contemplado. E naquela época tinha uma discussão, eu diria até certo ponto romântica, de que os homens iam se endireitar. Aí não vão fazer educação com os homens. Depois de uns anos saiu uma pesquisa de que a maioria dos homens que eram mandados para processos de reeducação e de sistemas de educação voltavam a cometer crimes, os mesmos tipos de crime. Ainda tem mais. Tem homem que comete um estupro ou que pratica uma violência contra a mulher, doméstica ou na rua, ou de outra ordem de crime contra as mulheres. Os caras sabem os artigos que eles são inseridos. Teve um caso de um policial da aeronáutica que estuprou uma mulher indo para o trabalho, uma pessoa que ele não conhecia. E ele veio de carro, pegou a mulher, levou no apartamento dele. Foi uma violência bárbara, que teve até uma certa comoção em Roraima. A delegada, na época, ela ficou estarrecida. Como foi isso? Faz alguns anos. Ela ficou estarrecida com o grau de violência. E sabe o que o cara dizia quando foi preso? Eu sei que eu infringi o artigo A, B, C e D, mas daqui a uns anos eu estou livre. Ou o caso do Pricumã, de que a menina, a ex-namorada, conseguiu fugir, teve que sair do estado, porque o cara não aceitava o rompimento. Depois ele voltou, matou a amiga da ex-namorada, matou o pai da ex-namorada e depois foi numa oficina e matou o próprio tio dele. Toda uma rede de pessoas que estavam ali nas proximidades. Ele dizia, eu matei. E quando eu sair, eu vou atrás dela e mato ela. Que absurdo, né? Assim, isso é de um ódio, não é? É de uma perversidade inominável. Inominável. E a gente vê agora, com o marco legal mais apurado, você tem a lei contra o feminicídio, você tem a Lei Maria da Penha, você tem um aumento da penalidade, por exemplo, para servidores públicos que cometer violência contra a mulher. Você tem o agravamento de penas para violência doméstica de repetição. Assim, tem alguns graus, né, de algumas legislações que vão agravando as penalidades. Mas isso parece que não surte efeito, porque parece que os homens estão livres para matar. Essa é a verdade. A gente viu o caso agora da menina de Minas Gerais. Uma menina de 12 anos com um homem de 35 anos. Sabe o que é mais assustador, Nelita? Que são tantos casos que é impossível lembrar de todos. É impossível lembrar, né? Assim, eu estou lembrando rapidamente, porque a gente vai vendo casos. Tem uma hora que você fica muito sem conseguir reagir no momento diante de tanta brutalidade. Porque um sistema de justiça, no caso do desembargador, que dizia que tinha uma relação de afetividade e que depois ele volta atrás porque ele foi pressionado. E está sendo investigado. E depois ele próprio está também, sendo né? investigado, né? Ou um outro caso de que foi liberado o cara que cometeu a violência. As mulheres têm razão quando diz que o sistema, quando libera um criminoso, ele está dizendo que o crime compensa, que vale a pena matar mulheres. E isso é de uma tristeza, de uma crueldade, é de uma desumanidade, né? Com certeza. E aí eu acho que a sociedade toda precisa mobilizar sobre isso. Precisa mobilizar, precisa ir para as ruas, precisa cobrar das instituições. Não pode dar trégua para as instituições. Tem que estar ali no pé, cobrando e denunciando a instituição que não toma medida e que não apura casos de violência contra a mulher.
E falando nessas ações, nos movimentos sociais, nas ações que partem da própria sociedade, das minorias, você integra a AMB e o NUMUR, né? Você pode explicar para quem está assistindo a gente o que é a AMB, o que é o NUMUR e quais são as frentes de atuação? A AMB é a Articulação de Mulheres Brasileiras. Tem agora 32 anos. Foi uma articulação feita para a Conferência do Cairo, na década de 90, início da década de 90, e para a Conferência de Beijing, na China. E do Cairo foi a Conferência de População, e em Beijing foi a Conferência sobre a questão racial, e foi feita essa articulação nacional para que as mulheres brasileiras pudessem participar. De lá para cá, a AMB tem atuado em várias frentes, fazendo incidência política no Congresso Nacional para que tenha projetos de leis de proteção às mulheres, mas também atuando contra projetos de leis que ferem o direito das mulheres, que na relação do aborto e dos direitos reprodutivos são dezenas de projetos aonde tentam o tempo inteiro legislar sobre o corpo das mulheres, né? Que isso é uma outra coisa que reforça a questão da posse de propriedade do corpo da mulher. E a gente tem que pressionar para que esses projetos não passem no Congresso Nacional. A AMB faz incidência junto ao sistema eleitoral para ter paridade, para ter mais recurso para campanhas de representatividade das mulheres na política, faz o monitoramento de políticas públicas voltadas para as mulheres no executivo, propõe ações, participa do fórum, agora está no fórum da política de cuidado, demandando lá orçamento para que essa política seja efetivada. Ela foi aprovada o ano passado. No Observatório da Violência contra a Mulher, e faz muito movimento de rua, o ativismo político, de fazer passeatas, de fazer atos públicos, de fazer formação política sobre violência, sobre direito, sobre o corpo da mulher, sobre a justiça ambiental, sobre os agrotóxicos, né, como isso interfere na saúde das mulheres, mas na saúde da população como um todo, na poluição de rios, na questão ambiental de uma forma geral. Tem uma frente de justiça socioambiental na AMB, participa da Frente Nacional pela legalização do aborto em defesa dos direitos reprodutivos e pela não criminalização dos movimentos de mulheres, atua com a formulação de políticas públicas, como eu já falei, e atua sobre a questão racial, assim, as principais frentes que a AMB atua. O Núcleo de Mulheres é um coletivo de mulheres, é o primeiro coletivo feminista em Roraima. Foi criado no 8 de março de 1998. A gente fez uma carta de Boa Vista sobre isso, reuniu mais de 100 mulheres indígenas, trabalhadoras rurais e mulheres da cidade. E a gente tem alguns temas que a gente tem se dedicado. A violência desde sempre, desde a criação, com rodas de conversa, com seminário. Fizemos, alguns anos atrás, uma audiência pública que reuniu mais de 500 mulheres na universidade. Tiramos uma carta que mandamos para várias autoridades e que precisamos atualizar essa carta e voltar a exigir, né, que ela seja pedindo o cumprimento do resultado da audiência pública. Atuamos com os direitos reprodutivos, com a justiça ambiental, com a questão da saúde integral das mulheres também, e na questão da democracia e política para as mulheres, de participação política. E atuamos fazendo o ativismo de rua, os movimentos, os atos, mas também fazendo formação política para as mulheres. E a formação política, não necessariamente uma formação política partidária, mas uma formação política para que as mulheres tenham consciência e consigam identificar quando são vítimas de violência, quando conseguem identificar e monitorar recursos para que as políticas sejam efetivadas, que consiga participar das conferências e fazer proposição de política. A gente saiu ano passado, né, de conferência de direitos humanos, conferência de igualdade racial, conferência de política para as mulheres, com várias propostas, e a gente quer ver isso efetivado
tanto no âmbito do município quanto no âmbito do Estado e do governo federal, né? Foram mais de 4.000 mulheres na Conferência de Política para as Mulheres. Foi mais de 1.500 mulheres na Conferência de Igualdade Racial, onde as mulheres estavam lá também demandando. E a gente atua dialogando com os próprios companheiros, homens, de organizações de movimentos sociais mistos, chamando a atenção de que eles têm responsabilidade de combater o machismo, ele tem responsabilidade de dialogar com outros homens sobre a questão da violência. Porque não pode ser uma responsabilidade só das mulheres, sabe? Porque os homens atuam muito na questão econômica, na questão política, na eleição, no parlamento, mas as mulheres são demandadas a falar de tudo, a saber de tudo e a enfrentar tudo. Isso não é justo com as mulheres, né? A gente quer que os homens também se responsabilizem sobre esses temas e dialoguem sobre isso também. Exato, inclusive... Porque combater o machismo não deve ser uma tarefa só das mulheres. Inclusive, Nelita, me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que a AMB e o NUMUR são movimentos de mulheres para mulheres, mas que, para além disso, a gente precisa de homens que tenham, que assumam a sua posição de responsabilidade dentro da sociedade para dialogar com outros homens. E de que forma esses homens podem ajudar mesmo no enfrentamento à violência? Um exemplo muito prático. A gente tem muitos exemplos agora, por exemplo, para quem assiste Big Brother em Brasil. Se alguém pratica uma violência contra a mulher, seja com agressão, com gritaria, com xingamentos, com desvalorização, e você está numa roda de pessoas, o homem está agredindo, como aconteceu anteontem, e os outros estão de braços dados, rindo, sorrindo, ele está sendo conivente com aquela violência, né? Se uma mulher está sofrendo violência no trabalho, os colegas e as colegas têm responsabilidade sobre isso, de denunciar os assédios morais, os assédios sexuais no trabalho. Ele ou ela não pode ser conivente. Em rodas de futebol, homens que vai para a roda, sai do futebol e vai para barzinho ou vai para qualquer círculo social ou que vai discutir política depois e fala sobre o corpo da mulher e os outros se riem, né? Que fala da menina bonitinha, gostosinha, que anda de minissaia, como se a minissaia, a roupa definisse a mulher. Ele tem responsabilidade. Ele tem que dizer para quem está do lado dele de que aquilo não é possível, de que aquilo não é admissível. E se fosse com a filha dele, com a mulher dele, com a mãe dele, com a irmã dele, o que ele faria? Então, tem mulheres no círculo dele que estão sujeitas a viver essas violências. Então, são coisas muito práticas que são possíveis dos homens participar e discutir com outros homens sobre isso. Uhum. Não pode... discute para futebol, mas não pode... Ele fala sobre o corpo da mulher, quem ele vai pegar, quem ele pegou, compartilha intimidades. E é normal? Eles precisam falar sobre isso com responsabilidade e assumir seu papel no enfrentamento à violência e não reforçar a violência, o preconceito e a misoginia. Sim. A gente está dizendo agora, e vamos dizer nessa campanha, que as mulheres, a gente tem dito em todas, mas nessa a gente está dizendo para todos os partidos, e que todas as mulheres que participar de campanha não podem passar pano para homem agressor. Se no seu partido tiver homem que pratica violência contra a mulher, mude de partido. Mude de partido, denuncie o camarada e impeça que ele seja candidato. Inclusive, isso me leva a outra pergunta, Nelita, que já para a gente não adiantar, né? De que forma as mulheres que estão mais conscientes sobre todas essas violências que nós estamos vivendo podem ajudar outras a se conscientizarem também? Porque existe também uma frase que fala que a opressão ela só dá certo quando os próprios oprimidos ficam ali no meio dos opressores repetindo esses discursos. Que repetem, que é muito comum, por exemplo, na questão racial, né?
tem um discurso repetido e de reforço ao racismo, de reforço ao preconceito. Na violência contra a mulher, você vê homens e mulheres repetindo. Ah, é porque ela gosta de apanhar. Ah, é porque quem mandou sair com a roupinha curta? Pô, ela saiu na balada, ela deveria estar em casa e não na balada. Ok, a mulher não tem direito? A menina não tem direito a ir pra balada? Usar a roupa que ela não quiser. tem direito a usar? Tem direito a usar a roupa que ela quiser, tem direito de ir pra balada, tem direito a beber, tem direito a ficar embriagada, tem direito a fazer o que ela quiser. Mas isso não é senha para que ela seja vítima de violência e que o homem acha que pode abordar e fazer o que quiser. Porque isso é muito ruim, porque e tem um sistema que reforça isso, né? O capitalismo com o sistema patriarcal e o racismo são sistemas que estruturam a violência de maneira geral, mas que estruturam a violência contra as mulheres. Então, não é possível você aceitar que a mulher seja objeto e posse dos homens. Porque é uma coisa muito antiga que foi passando de geração em geração, aonde o homem tinha poder total sobre as mulheres. Então, tem homens que, até há pouco tempo atrás, o crime de honra ainda era previsto no Código Penal. Acho que deixou de ser em 2005, né? Em 2005, com uma lei de uma deputada do PT do Espírito Santo, que conseguiu aprovar, tirar isso tirar o crime de honra, né? Do código, abonar isso no Código Penal. Então, o sentimento de um homem que não aceita o término de uma relação, ou que não aceita os crimes, agora tá acontecendo. Sempre aconteceu, mas agora com mais visibilidade. Você não conhece o sujeito. Ele inverte o caso da menina que foi assassinada dentro da casa dela, de uma pessoa que ela não conhecia, que quis se relacionar com ela, e ela abortou a ideia, ela bloqueou no telefone. E ele vigiou a casa dela e pulou o muro e assassinou, porque ela não quis namorar com ele. E está se repetindo isso com muita frequência. Toda semana Toda são semana vários são casos, vários assim, e vários. Ou então o homem que não aceita romper a relação com a namorada, com a ficante, com a esposa, que persegue a ex-esposa. Gente, isso não é amor. Isso é você querer manter o domínio sobre o corpo da pessoa, sobre a pessoa, e achar que ela não tem direito, e achar que a mulher é um objeto que deve ser posse e propriedade do homem. As mulheres não são propriedade de homens. As mulheres são pessoas inteligentes, trabalhadoras, com ideias e com o direito de viver em liberdade e segurança e exercer a sua autonomia sobre o que ela quer fazer. Não é possível que um homem quer ter a posse da mulher e quando não tem, mata. Né? Isso não é mais aceitável. Não, definitivamente. E como que a gente pode transformar esse medo mesmo, né? Acho que não tem outra palavra. Esse apavoro em uma mobilização coletiva? E tem vários momentos de grandes mobilizações. Só que eu vejo que as mobilizações não podem ser só em casos de grandes repercussões. Eu acho que a gente precisa criar uma cultura de que cada vida importa. A gente diz, todas as vidas importam. A gente diz isso na discussão sobre a questão racial. A gente diz isso sobre a vida das mulheres. Nenhuma mulher a menos, né? A violência, o combate à violência é por todas nós. É por mim, é por você, é por todas as outras pessoas. Todas as mulheres que sofrem violência. Mas a violência no cotidiano da vida das mulheres, e de mulheres pobres, de mulheres de periferia, de mulheres de classe média, qualquer crime contra as mulheres precisa mobilizar a sociedade, precisa mobilizar inclusive as mulheres. Por isso que eu digo que as redes de solidariedade é importante. Ver uma notícia de um crime sexual contra a menina, ou contra a mulher, ou contra pessoas... já teve caso em hospital. Não é só no Brasil, lá do caso do anestesista que violou a mulher na hora do parto. Recém-parida. Recém-parida. Ainda na preparação. Teve um caso que foi na preparação do parto, né?
que ele ia anestesiar a mulher, mas já teve casos em Roraima de importunação sexual de pessoas internadas. Teve casos de pessoas internadas, de sofrer abuso. Ou pessoas adormecidas em hospital e sofrer abusos de profissionais. Quem deveria cuidar, né? Que deveria cuidar. Então, assim, aquilo que eu disse no início, a gente não tem segurança em lugar nenhum. Nem em casa, nem nos hospitais. Nem em casa, nem na rua, nem nos hospitais, nem no trabalho, nem no transporte. Então, a gente está lançado à nossa própria sorte. E é nós por nós, infelizmente, é nós por nós. E aí eu acho que as mulheres precisam, assim, a gente tem que ampliar essa mobilização das mulheres e discutir em todos os lugares como sendo uma coisa normal discutir que a violência não é possível. Que os direitos das mulheres são direitos humanos e que precisam ser respeitados. Porque senão vira uma selva. Já virou, né? É uma selva que parece que não tem saída. E a gente precisa acreditar de que tem saída. A gente precisa... um dia desse eu vi uma moça, recente agora, numa comunidade, que eu fui e que a moça disse assim: eu lembro de você uma vez na minha comunidade e você estava falando de violência. Eu até mudei de marido, porque eu não aceitei que ele me batesse mais. E eu deixei. Eu nunca esqueço daquele encontro com você. Encontrei uma outra que eu não conhecia, que eu ajudei sem conhecer. Tipo assim, a mulher apanhou até desmaiar e depois o cara botou fogo na casa. E alguém socorreu. Essa pessoa ficou sem nada, sem patrimônio, sem documento, sem nada. E uma colega me liga e diz: o que eu faço? Ela não tem nem roupa. Eu disse: se estiver muito machucada, leva para o hospital imediatamente. E aciona a polícia. Se estiver em condições de andar, de falar, leva para a delegacia imediatamente, para o lugar mais próximo que tiver. E depois ela vai precisar de suporte jurídico para continuar. E o cara era um policial. Era um policial. Que, em tese, deveria defender as pessoas em situação de insegurança. Essa menina teve que sair um tempo de Boa Vista, porque o cara ameaçava e ameaçava as testemunhas. E eu fiquei sem saber quem era. Depois a história passou, uma coisa que não veio tanto a público. E aí um tempo desse... E depois eu conheci essa mulher, anos depois. E ela disse: ah, é você, Canelita. Você sabia que você me salvou? Assim, mas isso é um grãozinho de areia, né? É um grãozinho de areia. Nesse mundaréu aqui de caso de violência. Então, por isso que eu digo, é importante que cada pessoa se responsabilize. E que você não desqualifique a vítima, que você não desqualifique qualquer denúncia. Porque às vezes você diz: não, essa aí apanha, mas ela está acostumada, ela gosta. Não, nenhuma mulher gosta de ser ferida, de ser machucada, de ser humilhada, de ter a cara partida, de ter o corpo mutilado. Com certeza. Né? Ninguém gosta disso. E aí acho que é preciso mais solidariedade e validar essas mulheres que fazem uma denúncia de violência ou que pedem socorro. Uma hora, mesmo aquelas que têm repetição, porque é um ciclo, né? A violência é um ciclo, tem dependência emocional, muitas vezes tem dependência econômica. Não é uma coisa assim que num estalo de dedo você rompe com um ciclo durante anos ou muito tempo vivendo de violência, seja dos pais, ou seja dos irmãos, e depois é dos companheiros ou companheiras, né? Porque também tem violência em pessoas do mesmo sexo que têm relações afetivas, não é só em casais héteros. Então, acontece de todos os lados. Então, eu acho que é importante isso, você validar, né, principalmente com crianças. Nenhuma professora, nenhum pai, nenhuma pessoa que vive com uma criança nunca diga: você está enganada, ou diz: a criança está mentindo, a criança está inventando. A criança não inventa. Então,
pode até apurar lá na frente que a criança inventou alguma coisa. Mas no primeiro sinal que a criança der, você tem que validar aquela queixa e tentar saber, procurar, investigar, acompanhar, porque essa criança pode estar dizendo que ela é vítima ou que a coleguinha é vítima e alguém próximo dela não validar. Porque tem o hábito também de não validar a voz de criança, né? Parece que criança, que jovem, não tem direito à fala, não tem Aquela direito... frase horrorosa de que crianças só devem ser vistas e não ouvidas. Não né? ouvidas. Então, precisa ser ouvidas. E uma queixa de uma criança precisa ser... Você ter muito ouvido apurado e paciência para ouvir. Com certeza, né, Lita? É realmente assustador. E eu acho que é, como você bem falou, né? É um trabalho de conscientização árduo. De educação, e contínuo. Contínuo. É. E porque, assim, a sensação que eu tenho, por exemplo, é que a palavra feminismo, ela assusta muito mais do que feminicídio. Assusta muito mais, que é um desserviço. Porque o feminismo, na verdade, ele é uma teoria do conhecimento e, ao mesmo tempo, é um movimento social. Então, quando você não tinha mulheres na ciência, ou que mesmo com mulheres na ciência que não era vista, a ciência foi feita por quem? Pelos homens. As leis eram feitas por quem? Pelos homens. Então, o feminismo veio como uma teoria do conhecimento para fazer análise sobre o cotidiano e a vida das mulheres a partir da produção científica das próprias mulheres, das observações e das análises que as mulheres fazem com outro olhar, que não é necessariamente um olhar neutro, um olhar masculino. Então, as conquistas de voto foi as mulheres que construíram. A gente fez agora, recente, né, em março, no início de março, a questão do voto feminino. Que ainda não fez nem 100 anos. Que não fez né? nem 100 anos. A gente fala muito da Berta Lutz, né, que foi uma das que encadeou, mas a gente teve mulheres lá no passado, muito antes da Berta, que também lutaram pelo voto, que chegaram a ser parlamentar, né? A gente teve o lobby do batom. O lobby do batom foram feitos por mulheres feministas valorosas, pela primeira geração da década de 70. Tudo que a gente tem na Constituição hoje, o direito das mulheres, de garantia que nós temos, de participação política, de formulação de política pública, de orçamento para as mulheres, das leis para proteger as mulheres, foi fruto de mulheres valorosas que vieram antes da gente e que garantiram isso na Constituição e que tentam tirar a todo tempo. A própria Lei Maria da Penha, você é muito mais jovem do que eu, mas a Lei Maria da Penha, as pessoas só lembram da Maria da Penha na cadeira de roda. Mas o caso da Maria da Penha, o Brasil não solucionou e a denúncia foi para a OEA, para a Organização dos Estados Americanos, que tem uma corte que apura nos tratados aqueles crimes que não são solucionados. E quem apoiou ela foram os movimentos de mulheres. E aí, o crime sem solução, o Brasil foi condenado. Mas antes disso, as mulheres fizeram um consórcio de organizações feministas, 10 ou 12 organizações feministas, fizeram uma proposição de um projeto de lei. Estava no início do primeiro governo Lula, tinha recém-criado o Ministério das Mulheres, que naquela época ainda era a Secretaria Nacional das Mulheres, e a gente apresentou ao Ministério a proposição, a minuta do projeto. E o Ministério comprou essa ideia e propôs um projeto de lei ao Congresso Nacional. Isso foi discutido, enviado para a bancada feminina, que naquela época ainda era pequena. Esse projeto ficou engavetado, não era discussão, não era discutido, não era aprovado. A gente fez manifestação na rua. A gente colheu não sei quantos milhões de assinaturas para o projeto ser discutido no Congresso. A gente fez aqui em Boa Vista passeata, ato público, colagem murais para discutir o tema da violência e a aprovação do projeto. Teve audiências públicas com o povo do direito, assistentes sociais, psicólogas, com os movimentos de mulheres. Roraima não fez audiência pública, mas muitos estados
fizeram audiência pública para poder discutir a lei. Depois de aprovada no Congresso, foi outro tempo para garantir a aprovação no Congresso. E depois o presidente Lula sancionou. Ainda sancionou, mas para implementar teve uma resistência enorme do sistema de justiça, de juízes, de promotores, de advogados, para questionar a lei. A lei foi questionada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Uhum. E o Supremo julgou que a lei era legal e que valia. E, Nelita... Você tem, só te interrompendo, só para concluir, teve recente, hoje já tem muitos juristas e advogadas feministas discutindo a questão de gênero e discutindo a questão dos julgamentos de casos com conteúdos muito machistas e conservadores. E o Conselho Nacional de Justiça criou um protocolo junto com o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, várias instituições federais, e criou um protocolo de julgamento baseado em gênero. Só que a gente tem que vigiar, infelizmente. Como todos os nossos direitos. Como todos os nossos direitos. Nelita, essa situação que a gente vive, ela está muito ligada ao fato de que não temos muita representatividade feminina na política, né? Mas como que a gente faz para ter uma representatividade feminina, mas, sobretudo, mulheres que lutem por mulheres? Porque muitas delas chegam ao poder, mas não focam nas políticas voltadas às mulheres. Então, isso tem a ver com o sistema político partidário. A gente construiu a questão das cotas, que agora tentam, há 2 anos para cá, tentam o tempo inteiro mudar o sistema de cotas de gênero e cotas para as mulheres na política. Tentam mudar os recursos que são do fundo partidário, que vai para os partidos nos processos eleitorais. A gente tem o quê? Menos de 15%, ou talvez no máximo 15% de representação de mulheres no Congresso Nacional. Tem muita prática política de mulheres que estão muito associadas com o viés conservador do seu partido ou do marido. É política como família, como extensão da família, sabe? Aqui em Roraima tinha muito isso. O homem é prefeito, daqui a pouco a mulher é prefeita, ou é vereadora, ou é deputada. De governo, a mesma coisa. E acaba elegendo mulheres que parece que a eleição é uma extensão do poder político do macho, do poder político do homem. E vai projetando essas mulheres. Só que são mulheres que vêm de um projeto conservador, que vêm de um projeto de direita, que vêm de um projeto que não defende as mulheres. Quando chega na hora de votar, vota com o que os homens querem, com o que a maioria masculina quer. A gente tem um retrato do Congresso hoje, que é o Congresso mais conservador da história da política brasileira. De um fisiologismo, assim, inaceitável, inominável. E ali você tem mulheres compactuando. Eu vou citar só alguns nomes. A Bia Kiss. A outra que está foragida, presa na Itália. A Carla Zambelli. A Carla Zambelli. Gente, como é possível você defender um projeto do Bolsonaro e você se dá o direito de botar uma arma na mão e sair correndo numa rua perseguindo alguém para atirar? E encurrala em um bar e ameaça com uma arma. E não foi condenada nem por isso, tá? Foi condenada por outro crime. Como é possível isso, né? Então, você tem esse corpo aí de mulheres que é importante para a representação, mas não é importante para mudar a vida das mulheres. Acho que nem para representação. E nem para representação, mas por ponto de vista de um projeto de direita, de um projeto para sustentar os homens e percentualmente dizer que tem X% de mulheres versus X% de homens na composição do Congresso, ou de uma Assembleia, ou de uma Câmara,
tem um resultado real de urna, mas que isso não reflete uma prática política que vai favorecer as mulheres ou defender as mulheres, ou o direito das mulheres. A gente está dizendo agora, dizendo sempre, mas reafirmando agora, que as mulheres, não basta ser mulher para você votar em mulher. Então sempre aparece uma frase assim, vote em mulher. Vote em mulher, as mulheres têm que votar nas mulheres. Eu vou dizer que alguém vota numa Carla Zambelli ou que vota sei lá, de uma mulher, Zanata. né? De uma mulher que nunca, uma Bia Kiss, de uma mulher que nunca defendeu nenhum direito da mulher, que valida a propriedade privada, que valida um garimpo ilegal, que valida, sei lá, relações com crime, com a bancada do boi, da bala e da Bíblia, sabe? Que fere o direito das mulheres. É inadmissível. Então, você tem que votar em mulheres que vai defender de fato e de direito o direito das mulheres. Não é o fato só de ser mulher que vai mudar a realidade das mulheres. E eu acho que as mulheres precisam ter isso muito claro, principalmente nessa eleição, que é um foco de virada para a gente garantir, porque você teve um país que viveu o negacionismo por 4 anos, que liberou armas e municiou as pessoas, né, com armas, militarizou escolas, que negou o direito de mulheres, de negros, de população de LGBTQIA+. Negro valia quanto vale uma arroba, né? A filha foi resultado de uma fraquejada. Sim, são coisas tão horrorosas e tão machistas e tão perversas. Eu perdi uma irmã na pandemia. Muitas famílias perderam várias pessoas da família na pandemia. E você dizer que uma pandemia como foi a Covid-19, que era uma gripezinha, você se recusar a comprar vacina, é um genocida. Então, como votar em pessoas que apoiam esse tipo de ideia? Assim, está centrado na figura do ex-presidente, mas arrebanha um certo número de gente. E alguém dizer assim, com tanta naturalidade, eu sou de direita, eu sou de extrema direita, e você votar em qualquer pauta que diga respeito aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Gente, são os trabalhadores e trabalhadoras que sustentam esse país, que formam a mão de obra desse país. A agricultura familiar, que o movimento Sem Terra é um movimento tão importante e que produz alimento, a agricultura familiar é quem mais põe comida na mesa do brasileiro. O movimento de Trabalhadores Sem Terra foi fundamental para garantir alimentos na época da Covid. E ainda é fundamental. Ainda é fundamental. É fundamental quando vai apoiar toneladas de alimentos para enchentes, para desabrigados, em qualquer situação, entendeu? Então não dá para dizer que são criminosas. Então você não pode criminalizar o movimento social, que é tão importante para o desenvolvimento do país. A agricultura familiar, no passado, lá atrás, a coleta era feita pelas mulheres. As mulheres têm uma importância fundamental na produção de alimentos da agricultura familiar. E todos os trabalhadores da agricultura familiar. Então, isso é importante e tem uma contribuição para o país. E aí você vai vetar qualquer projeto e vai criminalizar um movimento que é importante para o país, sabe? Então, é muito ruim, porque, na verdade, é um jogo de você descredibilizar os movimentos sociais e diminuir a resistência do movimento de mulheres, do movimento de LGBTQIA+, PN+, dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, dos atingidos pelas barragens, dos ambientalistas que estão tentando garantir, junto com os outros movimentos, que se derrube menos árvores, que mantenha a floresta em pé, dos indígenas que defendem os seus territórios, que defendem o garimpo ilegal, que contamina rios, que contamina peixes, que contamina pessoas. Olha o estudo da Fiocruz sobre mulheres grávidas. Gente, a quantidade de pessoas
contaminadas por garimpo, por mercúrio, por exemplo, que é resultado de garimpos, pelo menos no estudo da Fiocruz, 700 vezes mais do que o permitido pela Organização Mundial da Saúde. Você tem... Assustador, né? É assustador. Ainda mais pra gente que vive Ainda mais em pra Roraima. gente que vive em Roraima, que vive na Amazônia, que depende dos rios, que depende da floresta, sabe? A quantidade de trabalhadores nessa Amazônia grande, nesses estados da Amazônia. A gente reclama do calor em Roraima. E a gente vê a cidade inteira tá cortando as árvores das calçadas, né? Você passa aqui, é um desmando de cortar árvore. E a gente com esse calor, e todo mundo reclama do calor. A gente viu... A tendência é piorar, né? A tendência é piorar. A gente viu a seca do ano passado. A gente viu aquela cobertura de fumaça por não sei quanto tempo, que você não conseguia respirar direito de noite. E o hospital infantil lotado de crianças com problema respiratório, a rede pública de saúde abarrotada de gente com problema respiratório. E a gente, por isso que a gente diz que é importante a gente lutar pela questão ambiental. E não são só as mulheres. E aí as mulheres ambientalistas sofrem muita violência e assassinatos e ameaças por defender o meio ambiente. Por defender um ambiente saudável para todas as pessoas. São defensoras ambientais e defensoras de direitos humanos. Por defender um direito previsto na Constituição. Na Constituição, né? Um direito fundamental. A gente está sendo atacada por defender direito fundamental, garantido na Constituição. Realmente é assustador, né, Nelita? E agora que a gente está se encaminhando para o final, eu gostaria que você deixasse um convite para quem está em casa para participar do movimento dia 8 de março. No domingo, 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, estamos com um conjunto de organizações de mulheres, organizações sindicais, com a CUT, com o Sindicato da Universidade, a SESDUF, com o Sindicato da Saúde, os Sintras, o NUMU, as Mulheres Camponesas, o MST, as pastorais sociais, Pastoral da Juventude, com a TE, com a Bruna Lee, que são organizações da população LGBTQIA+, com o Movimento Negro Unificado, com um conjunto de organizações sociais, dos movimentos sociais. Eu não estou com a lista aqui de lembrar tudo de cabeça, mas assim, com um conjunto de movimentos sociais de Roraima, para fazer o ato no Portal do Milênio. A gente tem uma concentração às 17h30, que as pessoas vão chegando, e o ato começa, de fato, às 18 horas, Portal do Milênio, na Avenida NH6. Também estamos tentando ver um espaço, um grupo que está tentando organizar um espaço para crianças brincar, pintar, né, com atividades ali. Vamos levar o batuque do Bloco das Embucetadas. E aí dizer o que é o bloco rapidamente, que eu não sei se dá tempo. O bloco, na verdade, é um termo que muita gente se associa com a genitália feminina. Mas embucetadas no dicionário diz respeito a mulheres indignadas, as mulheres bravas. E a gente deu esse nome para o bloco com essa indignação do que acontece na vida das mulheres. É um bloco de carnaval, né? É um bloco de carnaval, mas é um batuque que a gente está fazendo para fortalecer o NUMU nas ações políticas, para fazer batuque com juventude, oficina de arte com juventude, para levar para os movimentos. Então tem um batuque com agogô, com caixa toral, com surdo, né? Temos um grupo de percussão, né? É um grupo de percussão. E a gente fez o lançamento no carnaval, fizemos uma festa, apresentamos também numa festa do PT. Aí vamos levar esse batuque mesmo como percussão, não como bloco, mas como percussão, para o ato no dia 8. E é de você reinventar. As pessoas perguntam por que esse nome? É um nome porque estamos indignadas, é um nome que a gente quer ressignificar isso, que não se refere ao corpo da mulher,
Se refere a uma atitude política de contracultura, de você contestar as mazelas, contestar a violência, contestar tudo que a gente tem de questionamento nessa sociedade. E o bloco reflete muito isso, o batuque reflete isso. Mas vai ter poesia, vai ter performance, vai ter fala das mulheres dos vários movimentos, vai ter músicas feministas, vai ter músicas não feministas. Enfim, vai ser um ato bem bonito no Portal do Milênio. A gente está chamando todas as mulheres indígenas, as mulheres não indígenas, as mulheres camponesas e as mulheres aqui da cidade, pedindo e chamando que todas possam ir ao ato e fazer uma grande mobilização das mulheres contra a violência, contra os feminicídios, contra os estupros de vulneráveis, os estupros de maneira geral, contra a precariedade das mulheres, contra o trabalho, a dupla jornada das mulheres, contra a escala 6x1, que é uma luta que está colocada no movimento sindical, mas também colocada no movimento das mulheres, de grupos que estão dedicados a essa luta da escala 6x1, e denunciar tudo isso e se juntar com vozes múltiplas para poder falar disso e denunciar essas mazelas todas. Perfeito, Nelita. Então, reforçando, no domingo, dia 8 de março, concentração a partir das 5h30 no Portal do Milênio. No Portal do Milênio. Perfeito. E às 18 horas, começando com as atividades do ato. Perfeito, e então. Contamos com todo mundo e todas as pessoas estão convidadas. Nelita, quero te agradecer por essa entrevista, muito esclarecedora, muito necessária, viu? Muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso estúdio. E obrigada a vocês, obrigada à rádio pelo convite, a gente está à disposição. É muito bom estar aqui, poder conversar e poder colocar isso para a sociedade também, para os ouvintes, para as ouvintes da rádio, né? Que eu acho que a rádio é um meio de comunicação importante, porque atinge vários lugares, atinge várias pessoas, várias camadas, e é os momentos que a gente tem também para estar dialogando com a própria sociedade e com as pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza. Isso. Muito obrigada. E você que chegou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Eu reforço que caso você seja uma mulher que esteja passando por uma situação de violência ou conheça alguma, não esqueça de ligar no 180 ou então procurar uma delegacia da mulher. Eu deixo aqui o meu apelo para que todo esse tipo de violência seja combatido. E até o próximo programa. Tchau, tchau.